E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre o Game Boy Advance, que seria o primeiro portátil 32 bits do mundo, da Nintendo, né? A história dos portáteis da Nintendo, não tem como falar dessa história sem falar de Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era o mestre dos brinquedos da Nintendo, né? Ele começou a produzir produtos para a Nintendo mesmo antes da Nintendo fazer videogame. Ele fez alguns brinquedos e depois ele lançou o Game Boy, foi a ideia dele, o robô da Nintendo foi a ideia dele, o Game Watch foi a ideia dele, e o Virtual Boy, que ele participou e foi o grande fracasso do Gunpei Yokoi. Ele saiu da Nintendo em 96, graças ao fracasso do Virtual Boy, né? Não tanto pela Nintendo, mas ele mesmo não se perdoava pelo fracasso, como é dos japoneses, né? Ele se culpou muito por esse fracasso e saiu da Nintendo e fundou a Koto, que iria fazer depois o WonderSwan para a Bandai. Ele fez esse projeto, ele faleceu em 97. Nessa época, a Nintendo dominava amplamente o mercado de videogames com o Game Boy, né, o Game Boy Color, que foi assunto aqui no Games que Pariu, né? Mas os concorrentes estavam chegando no mercado. O próprio WonderSwan, que o Gunpei Yokoi tinha produzido, né, estava produzindo, o Neo Geo Pocket e alguns outros videogames. Então, com isso, a Nintendo começou a produzir o seu console portátil da próxima geração, que vamos falar dele hoje, que é esse brinquedinho aqui, essa obra de arte aqui, o Game Boy Advance. Fabião, solta a vinheta aí. Então, como eu citei, né, na abertura do nosso vídeo, o Gunpei Yokoi, ele é responsável pelos portáteis da Nintendo até então, né? E ele estava saindo da Nintendo, só que antes dele sair, ele chegou a apresentar um projeto para a Nintendo de um game portátil 32 bits. Até nisso, a gente fez um vídeo do Virtual Boy, tá? Nossos vídeos do Games que Pariu aí, a gente falou que ele é 32 bits, mas até nisso ele é polêmico, né? Ele não é bem um portátil, né? Tem que ter uma mesa para você apoiar ele e tal. Então o primeiro portátil de verdade 32 bits seria o Game Boy Advance. Como o Gunpei Yokoi saiu e fundou a Koto, como a gente já citou, e foi trabalhar para a Bandai, né, no WonderSwan, que ainda vai ser assunto pra gente aqui, a Nintendo, a parte do hardware, ela não fica muito claro, a equipe ficou lá, e o que eles usaram do Gunpei Yokoi para continuar com esse aparelho. O que ficou bem claro é o seguinte, a Nintendo exigia que o próximo videogame, o Game Boy Advance, fosse retrocompatível com o Game Boy, né, clássico e o Color, que fez muito sucesso na época. Essa era a única exigência da Nintendo. E então eles começaram com esse projeto em 95, 96, que viria a chamar Projeto Atlantis. O que tem de informação certa é que eles procuraram um design a empresa chamava Curiosity, e esse design era um francês, o Guénard Nicolas. Ele fez o design desse aparelho, e a primeira mudança drástica que ele fez, ele mudou aquele visual vertical que o Game Boy tinha, Game Boy clássico, Game Boy Color, e fez um design horizontal dessa vez, que é esse design final aqui. Esse videogame ele foi apresentado em 99 para a imprensa, né? E em 2000 eles apresentaram na Nintendo Space World, foi apresentado o Game Boy Advance já com o nome final e o produto final, e por curiosidade, nesse mesmo evento apresentaram também o GameCube da Nintendo. All right, we're going to start your exam now. You might feel a little pressure, okay? Oh, what's that? It looks like Frogger Advanced. Now let's keep moving. Doctor? Oh, that's fine, nurse. That's just Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. Now, moving along. Yeah. Hey, is that Spider-Man? Game Boy Advance, more games, more fun. Rated E for everyone. Have you seen my shorts? Sendo assim, em março de 2001, chega ao mercado japonês o GBA, o Game Boy Advance, por $99. E logo depois, em junho, ele foi lançado no mercado americano e também no Brasil. Chegou rápido por aqui. Aqui ele custava R$399. As especificações dele estão no canto da tela aí, o Fábio vai colocar. Ele tem processador 32 bits para os jogos dele, e uma curiosidade, ele tem processador Z80 só para rodar os jogos Game Boy, que era a exigência da Nintendo, né? Ser retrocompatível aí para aproveitar a biblioteca dos jogos do Game Boy. Ele pertencia à 6ª geração de videogames, que é a geração aí do Play 2, Dreamcast, né, e GameCube. O Game Boy Advance, que nós mostramos esse primeiro modelo, né, que é essa tela que a gente falou que ela é uma disposição mais horizontal, ele, para mim, ele é mais confortável e mais gostoso de jogar. Só que ele não tem luz própria, e se começa a jogar nele, ele é bem ruim de enxergar. Então você tem que jogar quase que embaixo de uma luz, tá, para você ter uma visão
confortável, você começa a ficar cego, jogar muito tempo nele. Devido a uma reclamação constante dos usuários, que ele foi muito bem aceito, mas o pessoal reclamava disso, que não tinha luz e tal, e era ruim de enxergar. Em 2003, a Nintendo lançou esse aqui, o Game Boy Advance SP. Eu pesquisei esse SP achando que era uma coisa muito foda e tal, não. É SP de especial só, é bem simples o nome dele. Ele tem esse formato aqui, né, essa tela de flip, ele parece um estojozinho, né, e você abre a tela aqui. E a grande sacada dele é que ele tem luz, né, então você pode desligar a luz, vai ficar sem enxergar quase igual o modelo anterior, e ligar a luz dele. E também ele tem bateria de lítio. Eu andei pesquisando, eu não vi nenhum videogame portátil antes desse que já tenha usado bateria de lítio de fábrica. Então eu acho que ele é o primeiro da história. Se vocês souberem alguma informação sobre isso, comentem aqui no nosso vídeo. Então em 2003 lançou esse aparelho aqui, ele recarregava, demorava 3 horas para carregar a bateria, e ele sem luz durava cerca de 18 horas de jogo, e com a luz cerca de 10 horas. Tudo que funcionava no Game Boy Advance funciona nele também. Tá? Ele também é retrocompatível e todos os jogos funcionam de um para o outro, inclusive o cabo Link é tudo igual. Só se eu não me engano o fone de ouvido, o pessoal reclamou que ali no Advance é só plugar o fone P2 que ele funcionava. Para esse console tem que usar adaptador para usar fone de ouvido, foi uma pisadinha na bola que eles deram aí. Mas em todo caso seria aí o videogame já com luz própria e fez um grande sucesso também. Como a gente mostrou os 2 modelos anteriores, vamos mostrar já os 3 modelos dele, né? Em 2005, a Nintendo lançou o Game Boy Micro, já estava já no fim da produção, já tinha lançado, se não me engano, o Nintendo DS, e ela lançou o Game Boy Micro, um videogame de bolso praticamente, né? Como o nome já sugere, e enquanto os outros tinham uma tela de 2,9 polegadas, 3 polegadas praticamente, né? Ele tinha uma tela de 2 polegadas. Ele é bem pequenininho, né? Parece meio ruim de jogar, mas a hora que você começa a jogar com ele, você olhar a tela dele, ela é muito nítida, né? Acho que até na câmera dá para perceber que a tela é bem nítida, e ele voltou aí a ter a sua jogabilidade na horizontal, né? Então ele foi lançado em 2005, mas foi o que menos vendeu cerca de 1 milhão de unidades. Ele não fez tanto sucesso assim, e já era também final de carreira, né, da série dos Game Boy Advance. Esse videogame tem uma curiosidade só, ele não tem o processador retrocompatível com o Game Boy clássico lá, ele só pega jogo mesmo do Game Boy Advance. As Nintendo begins to take on new forms, it's important that we can measure how addictive they truly are. The new Game Boy Micro. Extremely portable. Extremely stylish. A Nintendo, no lançamento do Game Boy Advance, ela trouxe de volta seus maiores sucessos, né, que é o Pokémon. Ela veio com a 3ª geração do Pokémon, né, que ele saiu para Game Boy clássico, o Color, e agora sairia para o Game Boy Advance também. E foi o game que mais vendeu. Eu sempre achei que o Mario salvava a Nintendo, mas quem salva a Nintendo é o Pokémon, que os números deles são impressionantes. No Game Boy Advance, eles lançaram o Pokémon Ruby e o Esmeralda, né? Esse conjunto vendeu 16 milhões de unidades. O segundo colocado é o relançamento do Green e Red, né? Que tinha lançado no Color, se eu não me engano. Eles venderam 11 milhões, né? Também lançaram um outro Pokémon, um relançamento, se eu não me engano, o Esmeralda também, vendeu 6 milhões. E o primeiro jogo do Mario que aparece na lista é o Mario World, que vendeu 4 milhões. Então, o Pokémon vendeu muito bem. Eu tô com esse jogo na mão aqui, o Golden Sun, que é um RPG que na época ganhou destaque na mídia, ele fez muito sucesso, que até então, não lembro se saiu para outro console, tá? Mas na época ninguém conhecia, né, muito a produtora nem o jogo, então foi um dos jogos mais elogiados no Game Boy Advance, foi esse RPG aqui, o Golden Sun. Todas as revistas elogiaram muito esse jogo, lógico, depois dos Pokémons e tal, que já eram jogos conhecidos e consagrados. To a world of enchantment, run with the wonders of nature, swim in our crystal clear waters, see things you've never seen before in the complete Super Mario world. With 78 levels, it's Mario's biggest adventure ever, now on Game Boy Advance. Come, spend time with us. Rated E for everyone. E falando em jogos, né, pessoal, a biblioteca de jogos do Game Boy Advance é fantástica.
fora que eu citei os Pokémons aí que são sucesso absoluto. Foram lançados para ele 1074 jogos oficiais, tá? Só que aí, você pegando por região, alguns jogos mudam um pouco de uma região para outra. Então, pegando aí jogos únicos, que tem uma diferençazinha de um para outro, são 1518 jogos. Quem me ajudou nessa pesquisa aí foi o Mimi, o Mikael do GDB, sempre está ajudando a gente aí, ele pesquisou bastante. E nem a Nintendo tem muita informação concreta sobre isso, mas juntando aí os jogos que tem diferença de um para outro, aí, jogos únicos, vamos dizer assim, são 1518 jogos para o Game Boy Advance. Agora você soma aí que ele é retrocompatível, né? Para o Game Boy Color foram lançados 1049 jogos, e para o Game Boy Clássico, lá o preto e branco, 576 jogos. Se somar tudo isso aí, dá 3.000 jogos que ele consegue rodar. Então a biblioteca dele é absurda. E tem jogo, o que você pensar de jogo tem para ele. Que eu tenho aqui, por exemplo, Mario Kart, Castlevania, que é sensacional, RPGs de monte, jogos da SEGA, lançaram para ele, aqui que a gente fez o vídeo, o Gangstar Heroes, tem uma versão legal para ele. Gradius, Comic Zone, Donkey Kong, enfim, a biblioteca dele é gigante, ele tem muito jogo. Tony Hawk, enfim, dá pra ficar falando aqui 3 horas de jogo. F-Zero. O F-Zero, ali tem os Mega Man, enfim, X-Men. Tem jogo, bom, como eu falei, são 1518 para ele, e juntando tudo que ele funciona aí são aproximadamente 3.000 jogos, tá? Agora tem outro detalhe bem interessante dele, são os acessórios. Vamos falar um pouquinho agora sobre eles. Now 4 can play off one cartridge. Mario Kart for Game Boy Advance. Rated E for everyone. Então, falando em acessórios, né? O primeiro acessório mais comum é esse cabo Link. Inclusive, o próprio Game Boy clássico, né? Já tinha esse cabo Link. Você vai ligar aí até 4 aparelhos para jogar um contra o outro, né? Aí ele tem também um adaptador wireless, né? Que faz a função do cabo Link, só que sem fio. Acho que também é um dos primeiros da história. Só que tem alguns jogos específicos para ele, não funciona em qualquer jogo. Ele tem esse e-reader aqui, que é muito legal, acho que é assim que pronuncia. É um leitor de cartão, vamos mostrar mais com detalhado depois para vocês. Você passa o cartãozinho aqui, né? E ele vai pegar o cartão, passar para a memória aqui, e você vai jogar no videogame até quando cai o cenário nosso aqui, né? Outro acessório legal é o Glucoboy. É um medidor de glicose para o Game Boy. Também tem o GameCube Link, que é um cabo que você linka ele no GameCube, e o Play-M, que é um tocador de MP3 e MP4, né? Esses são oficiais da Nintendo. Não oficiais, ele tem o TV Tuner, né? Um aparelho que deixa ele bem grande, até um aparelho para pegar TV. Hoje acho que não funciona mais, que não tem, é tudo digital agora, né? Um Game Boy Advance Movie Play, que permite ver jogos e rodar filme de Super NES. Quase que um flashcard aí, né? E o Game Boy Advance Transfer, que você... Transverter, desculpa, você vai ligar o videogame numa TV comum, né? Falando em flashcard, as memórias que eu tenho, o Game Boy Advance foi um dos primeiros videogames que o pessoal começou a investir bastante nesses flashcards aí, né? Que começaram a melhorar os flashcards, até pela quantidade de jogos que ele tem, que a gente citou aí, e os jogos também não são tão baratos, né? O pessoal investiu muito em flashcard para ele. Side-scrolling time traveler. Go back in time with games like Mario Brothers, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pac-Man, and more. The classic NES series only for Game Boy Advance. Rated E for everyone. Algumas curiosidades do Game Boy Advance: ele vendeu 1,5 milhão de unidades nos primeiros 2 meses, tá? Logo do início aí ele fez sucesso absurdo. Tem uma série de cartuchos para ele, só com filme e desenho animado. Não são jogos, é uma série mesmo de filme. Se não me engano, Game Boy Player, não lembro o nome dele direito, mas é uma série aí só para filmes. Tem vários filmes da Cartoon e tal. Comprava lá o cartuchinho para assistir um desenho. Não sei se era muito prático, não deve ser muito longo, né? Mas enfim, teve uma série aí para o pessoal assistir filme nele, né?
O designer que assinou ele, como eu citei no começo, né, o Gwenan Nicolas, ele teve vários projetos de arquitetura pelo mundo. Ele desenhou lojas, prédios, aí o cara é um crânio. E no seu currículo, ele assinou também para a LG, para o relógio Maurice Lacroix. É um relógio muito bonito, eu não manjo de relógio, mas o relógio dele é lindo. E vários produtos para Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Emporio Armani, enfim. O cara é um gênio aí. E no currículo dele, por exemplo, é estranho até, eu procurei bastante no currículo dele, e o Game Boy Advance é só uma linha lá. Ele nem ligou muito, tanta coisa que ele já fez, né, e ainda faz, que o Game Boy foi só mais um projeto dentre tantos, né, que ele já assinou. Outra curiosidade é que quem pesquisou foi o Mikael, como eu já citei, né, que sempre ajuda a gente. Ele pesquisando, ele viu que mesmo depois da morte do Gunpei Yokoi, tem alguns registros, algumas patentes, né, registradas no nome dele. Lógico, pela Nintendo, né, quando ele estava na Nintendo ainda. Entre elas, controle de movimento, joystick, tela LCD e alguns componentes que são usados até hoje, né, foram usados no Wii U e são usados no Switch. Então, para vocês verem aí a importância do Gunpei Yokoi para a Nintendo até hoje, aí 20 anos depois da sua morte. Como a gente citou já, o Game Boy tem esses 3 modelos, né? O Advance, depois o SP e o Micro. E tem esse design que a gente citou, né? Que foi o Gwenan Nicolas que fez aí, mais horizontal, com esses recortes. Então, um projeto de uma obra de arte mesmo, tem várias cores e tal. Esse primeiro modelo, né? O Game Boy Advance, ele tem 25 modelos diferentes, tá? Que é esse primeiro aqui. Depois, o SP, inclusive, é um que eu gosto muito, esse modelo da Nintendo aqui, né? É uma edição comemorativa da Nintendo, de 25 anos. Desse modelo da SP, eu fiquei até assustado. Ele tem 74 modelos diferentes. São cores, tem alguns que tem assinatura, tem tipo uma tatuagem aqui, uns estudos de tatuagem que fizeram uns tribais, alguma coisa assim. Então são 74 modelos desse SP. E, por último, o Game Boy Micro tem uma coisa bem legal. Essa frente aqui, essa capinha, ele sai, ela é só encaixada. Então, ele saiu 14 modelos, ele tem dele de cor diferente e tal, e 27 faceplates, né, dessas capinhas diferentes. Então, se juntar aí os três, né, os 3 tipos de Game Boy, são mais de 100 modelos. Tá montando lá o E dele, né? Foi não, cara. Falta só mais 3 linhas. Então o Game Boy Advance ele foi um sucesso absoluto de vendas. Ele vendeu, juntando os 3 modelos, né, cerca de 81 milhões de unidades pelo mundo, né? Ele é o 7º videogame, acho que é o 8º videogame mais vendido da história. Ele está atrás do Xbox 360, que é o 7º, e do Play 3, que é o 6º colocado. 3 horas depois. É o tempo mesmo, cara. Passar devagarzinho. Desbloqueou o jogo, legal. A Nintendo pretendia ficar até mais tempo com o Game Boy Advance no mercado, devido ao sucesso que ele fez, né, e ao número de jogos que ele tinha também. Mas ele foi descontinuado em 2006 e em alguns países em 2007, porque nessa época o Nintendo DS já estava no mercado e estava ganhando força aí, né, no mercado. Então, com o Nintendo DS o pessoal estava perdendo um pouquinho o interesse no Game Boy Advance. O Nintendo DS já é outra história para games que pariu, né, pessoal? Então, Fabião, mais algumas curiosidades aí, ó. A gente colocou o cartãozinho do Game Watch, tá rodando aqui, né? E eles tinham também alguns cartões de personagem Pokémon. Que você passava o cartão aqui e usava mais o personagem no save. Seria quase que um amiibo da época aí. A Nintendo já pensava nisso. Ela tinha alguns personagens extras. Nesse caso aqui, você pegava o personagem, né? E usava o leitor de cartão. E esse videogame, como eu citei, né? A tela é escura. Aqui talvez vocês enxerguem que o Fabiano está usando uma câmera boa e a gente tem boa iluminação aqui. Mas a luz dele é bem ruim, não tem luz na verdade, né? E atualmente o pessoal está comprando umas telas de LCD, essas telas chinesas, o pessoal coloca uma tela com luz, né? Com backlight, no caso com a luz traseira, no Game Boy Advance. Aí ele vai ficar com essa pegada legal que tem o primeiro modelo e com a luz igual a da SP. Então hoje, se procurar pela internet, aí você vai achar
tela com luz para colocar no Game Boy Advance, para corrigir esse defeito de fábrica aí que não tinha luz. Bem interessante. Então, pessoal, sendo assim, esse é um console, mais um console, né, muito interessante. Né? Ele é legal que ele é de 2000, 2001, né, que ele foi lançado, então ele não é um game tão antigo como a maior parte dos games que a gente faz. Então pega aí a geração nossa, tanto nossa geração quanto os mais novos, né, que todo mundo teve aí o seu contato com o Game Boy Advance. Espero mais uma vez que tenham gostado. Queremos agradecer mais uma vez ao Mikael, que é parceiro nosso do VGDB, inclusive ele sempre ajuda a gente aí. Mimi, mais uma vez, obrigado pela força aí e pelas informações. Então, vamos ficando por aqui. Repetindo, espero que tenham gostado. Se tiver algum comentário, coisa para acrescentar e tal, comentem aqui no vídeo, que a opinião de vocês, para nós, é muito importante. E até o próximo Games que Pariu.